Bom, pessoal do Aeroflap, uma saudação para todos vocês, porém eu estava lá em casa, mais ou menos trabalhando as matérias do portal Aeroflap, no dia 14 de julho, e recebi um convite quase urgente para vir aqui em Campinas e visitar este que é o maior hangar de manutenção da América Latina. São 170 metros de comprimento na frente, mais 90 metros de largura, maior que um campo de futebol isso aqui, e nós vamos conferir hoje como que a Azul faz manutenção dos aviões dela. Vamos lá que eu vou conversar com o Ike, que é o gerente de tudo aqui. Bom, pessoal que acompanha o portal Aeroflap, hoje nós estamos aqui nesse enorme hangar de manutenção da Azul, aqui no aeroporto de Viracopos. Agora é o maior hangar de manutenção da Azul, e nada melhor para explicar sobre esse mundo aqui de aeronaves e de manutenção do que o Ike. Ele é o gerente geral de manutenção aqui na Azul. Ele vai explicar um pouco mais para a gente como é que funciona esse hangar, como que a Azul faz manutenção desses aviões, qual a capacidade desse imenso hangar aqui, que vocês viram na abertura do vídeo, e muito mais. Vamos lá? Vamos lá. Então esse é o nosso hangar novo, né? Ele já foi pré-inaugurado em março desse ano, e agora, o momento agora é que a gente está concluindo o primeiro cheque pesado, que foi essa aeronave Yankee Romeo Alpha, que está terminando o cheque hoje, a gente vai entregar amanhã para a linha. É um A320, tá, pessoal? É o primeiro da Azul, no caso. O A320, a gente conseguiu a capacitação ANAC ainda final de fevereiro, pré-pandemia, e estamos conseguindo realizar o primeiro cheque agora, né? Bom, como vocês podem ver, cabem aqui, a gente tem nesse hangar, simultaneamente a gente conseguiria fazer cheque em até 8 A320 ou similares ao mesmo tempo, né? A gente tem uma opção de fazer um cheque de wide body e 4 cheques de narrow simultaneamente também. Então a gente vai estar mesclando a nossa ocupação do hangar com isso. Ou 5 ou mais aviões. Além dos cheques, a gente vai fazer muita parada especial, que é o principal hub da Azul está aqui em Campinas, e a tendência é que a gente concentre alguns serviços programados, ou até mesmo não programados, que necessitem de hangar, obviamente, para fazer aqui dentro. Bom, então vamos entrando aqui dentro do hangar. Eu vou dar uma passada rápida com vocês. A gente vai ter algumas oficinas que obviamente não estão prontas ainda, né? Pela situação que a gente está em termos de pandemia, né? O país está nesse momento, e estrategicamente a gente tem algumas oficinas que nós estamos planejando para daqui a algum tempo. Mas vamos dar uma passada. Essa primeira área aqui vai ser a nossa oficina de motores, tá? A gente vai ter capacidade de fazer armazenar e fazer pré-instalação de todos os nossos motores. Agora nós vamos manter estrategicamente uma oficina de motores de pré-instalação na Pampulha ou em Belo Horizonte, a outra oficina aqui. Aqui nós vamos concentrar mais os motores Trent e os LEAP dos Airbus. Os LEAPs desse Airbus aqui, né, que foi revisado. Os motores reserva vão ficar controlados aqui dentro da oficina. A gente tem uma ponte de 18 toneladas prevista aí dentro, para a gente poder mexer nos motores, colocar em pedestais e fazer algumas intervenções. Essa ponte consegue vir aqui no hangar ou eles têm que levar o motor? Não, o hangar vai receber 2 pontes rolantes que dão cobertura para o hangar todo, mas a oficina vai ter uma fonte específica, uma ponte específica dele. Da oficina de motores, quais outras oficinas que vocês terão aqui no hangar de Viracopos? A gente já tem operando algumas backshops. Backshops são as oficinas de apoio ao hangar. Então a gente tem uma oficina de estruturas, temos uma oficina de limpeza de peças, né? Tem em fase de conclusão uma oficina de pintura de peças. Nós vamos ter uma oficina de interiores lá em cima funcionando. Além dessas, neste momento já definimos por ter uma oficina de equipamento de emergência, escorregadeiras, botes, uma oficina de baterias e mais componentes elétricos. Nós vamos ter
uma oficina de transvasamento de oxigênio para recarga de garrafas. E ao final ainda a gente tem uma previsão de ter uma oficina para instalação de trem de pouso. Isso já é uma coisa mais para o ano que vem, a gente começar a trabalhar. E vocês vão ter alguma capacidade de manutenção também no hangar da Pampulha ou vai ficar tudo concentrado aqui? Não, a capacidade da Pampulha a gente não está mexendo, isso aqui é uma capacidade adicional para a Azul, porque o que acontece é o seguinte, imagina que só em manutenção pesada, 5% das aeronaves normalmente estão em solo, de uma empresa normal, elas estão em solo fazendo manutenção pesada. Então, se nós formos uma empresa no futuro aí de 200 aviões, nós vamos ter sempre 10 aviões fazendo manutenção pesada. Esse hangar é um hangar para 8 linhas, numa situação já full. Imagina que eu ainda tenha mais algumas paradas especiais, a gente não consegue abrir mão. Então a Pampulha vai continuar concentrada em Embraer e ATR. E a ATR é a vocação principal da Pampulha e os Embraer hoje a Pampulha é mais visão regional, né? Que ali em Confins é super forte, né? Uhum. E não vai ter nenhuma flexibilidade ou estilo de flexibilidade para trazer Embraer para cá e Airbus para lá? Vai ter alguma coisa assim? Airbus para lá, hoje em Pampulha a gente tem o hangar 19 que consegue absorver Airbus, lembra? O hangar 19, né? Ele consegue absorver. Mas a tendência é que, com esse hub aqui, a tendência é a gente manter os Airbus aqui. Pode que se tiver alguma demanda excedente lá na Pampulha, a gente traga algum Embraer para cá. Mas para fazer isso, a gente precisa conseguir a certificação ou trabalhar segundo a certificação da Pampulha, como sendo um trabalho fora de base. Mas mesmo que no espaço a gente decida fazer Embraer aqui, tem que ser com uma equipe e com uma certificação que esse hangar, nesse momento, não tem. Nosso foco vai ser o A320, que já está certificado, e certificar o A330 em breve. Vocês têm um prazo assim, para certificar o A330 ou esse prazo está em aberto? Nós temos uma meta aí de fazer o primeiro cheque do 30 no final desse ano. O primeiro cheque de A330. Então nós já estamos, nesse momento, em treinamento das pessoas, estamos em investimento em algum ferramental, que a gente precisa comprar adicional. É o primeiro cheque do 30 ANEEL, então não é um cheque tão pesado, mas tem algum investimento que sempre é caro em ferramenta. A gente vai estar fazendo esse investimento e pretende no final do ano fazer o primeiro cheque de A330 aqui no ANEEL. Muito legal. Agora, vamos andar aqui para os aviões? Vamos dar uma caminhada. Então, como vocês podem ver, a gente tem a ideia é que os cheques pesados eles se concentrem sempre no fundo do hangar. Os cheques menos pesados a gente vai ter mais para fora, que facilita a troca de aviões. Então, é uma questão de liberar também os aviões de maneira que quando o avião entra em cheque pesado, ele pode até ficar sem trem de pouso. Né? Exatamente isso. É um pouco engenhoso isso até. E aí, você está falando de investimentos e tal, da Azul, em certificar equipes e agora construir esse hangar gigante aqui que demorou mais de um ano para ficar pronto. E qual o nível de investimento da Azul em parte de manutenção ultimamente? Dos novos aviões que estão entrando na frota, como o 20, o E2, esses aviões assim mais novos e no hangar como um todo? Nesse momento, se der uma olhada aqui, todos esses aviões que vocês estão vendo aí estão em preservação. Então esses aviões, tu tem que manter eles preservados, girar motor a cada 7 dias, mexer em superfície de comando a cada 7 dias, testar os principais sistemas para garantir que o avião está aeronavegável. Tá? Então hoje, infelizmente, o que a gente vê no mundo todo são muitas aeronaves paradas em preservação. Obviamente com o hangar aqui ficou mais fácil fazer essa preservação. Então esse é o primeiro avião que a gente está disponibilizando com cheque para malha. Tem os aviões que estão voando, mas esse avião já estava terminando o crédito de manutenção dele, então é o primeiro avião que a gente está liberando para malha revisado aqui. E agora, a partir de agora, a gente vai ter uma linha de manutenção sempre de Airbus. Daqui para frente nós vamos ter sempre uma linha de manutenção de Airbus. Quando chegar lá no primeiro semestre do ano que vem, talvez a gente até que colocar a segunda linha. Os aviões, como vocês sabem, ele vence por número de horas e ciclos ou por tempo calendário, né? Que nem o carro da gente, né? Ele vence por tempo calendário.
Então, mesmo que os aviões não estejam voando, eu tenho que fazer manutenção mais pesada no avião dentro de um intervalo de tempo. Então, nós precisamos fazer a retomada da Azul com os aviões revisados. Então, a nossa estratégia agora daqui até o fim do ano, disponibilizar uma quantidade X de aviões que a malha está esperando, com garantia de estar voando com eles revisados e zerados. E uma outra dúvida, assim, quando vocês fazem o primeiro cheque do avião, como no caso desse 20 aqui, desse A320 Neo, esse primeiro cheque serve para certificar ou vocês fazem a certificação na ANAC antes? Não, a certificação tem que ser feita antes. Tem que ser feita antes, né? Então a ANAC já libera e você já faz um serviço. Eu tenho que provar que eu tenho o ferramental, que eu tenho as pessoas treinadas, que eu tenho a documentação técnica em mãos, a ANAC e os nossos processos certificados. A ANAC faz essa análise e nos dá a certificação. E tem alguma contribuição assim da Airbus em toda a parte de certificação de manutenção, qualificação dos mecânicos no caso, né? Não, a qualificação dos mecânicos a gente faz internamente, a Uniazul tem, nós temos instrutores que fazem o treinamento. A Airbus nos dá algum apoio técnico na hora de definir por uma ferramenta ou outra, se a gente tiver dúvida. Agora, durante o cheque, sim. Eu posso ter algum tipo de danificação que não está coberta em manual, então a nossa engenharia faz uma análise daquele dano, propõe alguma coisa, submete a Airbus e a Airbus dá o ok para continuar assim ou dá uma outra estratégia de recuperação. Então eles dão esse apoio durante a manutenção. E quanto tempo mais ou menos vocês fazem um cheque completo, como no caso desse avião que nós vamos visitar daqui a pouco, tá pessoal, esse avião aqui? Esse cheque aqui foi feito, nesse momento nós estamos no 13º dia desse avião. Ele vai ser entregue com 14 dias, mas ele estava planejado para 15. A gente fez um planejamento, considerando que é o primeiro, a gente montou uma equipe durante esse tempo, é o primeiro cheque pesado que essa equipe está fazendo, então houve um cuidado extremo da gente ir avançando nas tarefas, sem ter dúvidas, sempre com outras pessoas aconselhando e supervisionando. Então a gente conseguiu terminar esse cheque, o avião fez teste de motor ontem e está nesse momento não tem nenhuma normalidade. Agora é só perfumarias finais, aí a gente vai entregar esse avião. Depois vocês vão dar uma olhada lá dentro. Vão no interior e vão disponibilizar. Vou mostrar. Aí ele já entra para a malha ou ele volta para ser estocado? Não, ele já fica disponível para a malha. Daí, como hoje a gente está indo em tentativas e tentando avaliar mercado, pode que a malha peça esse avião, ele já está disponível para ir para a malha. A gente vai manter ele preservado, mas no momento que precisar de um A320, esse avião já está disponível para ir. Sim, sem problema. Bom, pessoal, essa aqui foi uma conversa com a Ike que nós tivemos sobre esse hangar de manutenção, sobre essa nova estrutura da Azul. E agora nós vamos falar diretamente com o Marques, que vai explicar para nós como funciona a manutenção de um avião, a manutenção pesada de uma aeronave. Muito obrigado, Ike. Falou. Até mais. Obrigado. Nós acabamos de falar com o Ike um pouco sobre os procedimentos gerais aqui de trabalho no hangar da Azul de manutenção, esse novo hangar aqui da Azul em Viracopos. E agora nós estamos aqui com o Marques, que ele é gerente geral de aeronaves de manutenção da Azul, faz a manutenção das aeronaves, é responsável por elas. Nós vamos tirar dúvidas especificamente técnicas com ele sobre os procedimentos de manutenção, quais os problemas comuns que acontecem no avião também, o que a Azul faz de manutenção fora do avião, o que ela tira de componentes e leva para outro lugar, enfim, essa questão. Você lembra que o Ike acabou de falar que eles têm as oficinas, então, logicamente, vocês retiram alguns componentes do avião. Mas não vamos começar por aí não, Marcos, vamos começar pelo cronograma do avião. Uma dúvida que nosso público tem muito é, quando vocês pegam um avião desse aqui para fazer um cheque pesado, que, como o Ike explicou, dura de 13 a 15 dias, geralmente, qual o primeiro procedimento que vocês fazem e até o último procedimento, mais ou menos? Acho que é importante, primeiro, explicar o processo de manutenção. Toda aeronave certificada, quando certificada,
junto com ela é certificado o Plano de Manutenção da Aeronave, o PMA. O avião, como o automóvel, tem um plano de manutenção atrelado a horas de voo, ciclos ou calendário, flight hours, cycles ou meses. Este plano de manutenção a empresa é obrigada a cumprir. Diferentemente do automóvel, que é seu e você pode negligenciar o plano de E tem manutenção, acostamento lá em cima, não tem, né? o avião tem Seguro. por obrigação de passar por essas etapas. O cheque que fazemos aqui, que são cheques maiores, ele nasce deste plano de manutenção. Portanto, nós tratamos cada parada de aeronave como um projeto. Antecipadamente, definimos qual cheque a ser feito, quais tarefas a serem executadas, quais recursos serão necessários, que quantidade de mão de obra precisa ser aplicada. E colocamos esse conjunto de fatores num tempo e espaço. Existe uma média de mercado entre 10, 12, 15 dias para determinados níveis de cheque, como esses que estamos fazendo. Uma vez definido o pacote, o Work Package, como a gente chama, a gente então tem da parte de engenharia que passa para a área de planejamento de manutenção, que passa para o PCP, Planejamento e Controle de Produção. O Planejamento e Controle de Produção recebe este pacote, abre esse pacote, separa esse pacote por especialidades, estrutura, aviônica, sistema, motores, hidráulica, lubrificação, faz uma separação pela lógica dos dias e dos cheques e distribui naquela planilha que você viu lá, estas tarefas pelos cards necessários nos dias estabelecidos. Então, quando o avião chega na porta do hangar, há um sequenciamento de ações já previstas. Antes do avião chegar, nós fazemos aqui um briefing em que as áreas envolvidas, a manutenção, o planejamento, a logística, os suprimentos, enfim, todas as áreas participam do início da atividade, para que cada um dentro do seu segmento cumpra ou procure cumprir com a demanda que lhe é demandada, perfeito? Este avião, né, que foi referência ali há pouco, o Yankee Romeo Alpha, está chegando ao término do seu cheque. Significa que ao longo desses últimos 12 dias, cumprimos diariamente tarefas que estavam previamente estabelecidas. Fazemos um acompanhamento de que a sequência prevista seja cumprida e se alguma dificuldade específica surgir, a gente então transforma aquele item num ponto crítico e trata de ver os recursos para que aquele detalhe não atrapalhe o entorno das outras ações. Do planejamento, né? Do planejamento. Quer dizer, a gente tem uma meta de chegada como tem uma meta de saída. Isto porque retirar um avião da operação significa uma perda de capacidade para a malha. Então, o meu compromisso em dias para devolver o avião à atividade está preso dentro de um planejamento maior da companhia, que é exatamente atender a malha em operação. Nós temos técnicos com especialidades distintas. Eu tenho técnicos com mais formatação para motores, outros para formatação hidráulica, outros para comandos, outros para eletrônica, outros para estrutura. Então, o fato de ter o técnico com uma especialização mais definida faz com que a atividade prevista para aquele trabalho seja executada com mais rapidez e com mais qualidade. A combinação destas especialidades, desse conjunto de técnicos, faz com que eu consiga, ao longo dos dias, ir cumprindo tarefas em todas as áreas do avião. Ao mesmo tempo que estou fazendo um reparo estrutural, estou podendo fazer uma inspeção na parte interna do avião ou uma inspeção numa área de eletrônica ou aviônica, uma área de hidráulica, trem de pouso, freio. Todas as áreas conseguem ser atendidas simultaneamente. E até desculpe interromper o senhor, mas
técnicos de manutenção trabalham simultaneamente no avião? Esta nossa primeira linha, ela está em torno de 70 técnicos, distribuídos em 2 horários. Nós temos uma primeira equipe que entra às 7 da manhã e sai às 16h30. Tem uma segunda equipe que entra às 16h15 e sai às 1h30 da noite. Então a gente procura dar um ciclo maior de aproveitamento no dia, fazendo com que as equipes tenham um pequeno overlap para passagem de serviço, mas não há uma interrupção das atividades. Então eu trabalho no avião das 7 às 1h30 da manhã. E Marcos, assim, explicado tudo isso sobre as aeronaves e o planejamento de manutenção, nós sabemos que não dá para começar a mexer no cabeamento da aeronave, que passa na parte inferior, sem desmontar antes o interior. Sim. E qual a primeira parte que vocês entram assim, em manutenção? Vocês conferem cheque no computador e aí, do avião? Tem o nível do cheque. Existem cheques em que eu preciso remover a parte interna do avião. Existem cheques em que eu não preciso remover a parte interna do avião. Os cheques, mesmo os grandes cheques, eles são gradativos. Este cheque especificamente não me exigiu remover as poltronas de dentro do avião. Portanto, o nível de inspeção a que eu estive exposto nesta fase não me fez necessário remover poltronas. Eu tive que abrir sim alguns painéis, locais pontuais na parte interna do avião, remover alguns acessos, mas não precisei tirar as poltronas. Em um cheque maior, uma das primeiras atividades é exatamente essa: remover todas as poltronas vão para a área de interiores para sofrer um processo de recuperação, ao mesmo tempo em que eu faço uma abertura completa do piso da aeronave para poder fazer uma inspeção estrutural no avião mais completa, mas aí eu já estou falando num cheque de maior amplitude. De novo, temos o plano de manutenção. Esses todos são cheques do tipo C? Vamos dizer assim. Estes são todos cheques do tipo C. Nós Quão temos pesado os ele cheques do tipo A. Os cheques do tipo A, eles são possíveis de serem cumpridos com o avião em linha. Nós temos o cheque Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3 e Alfa 4. Temos os cheques C também distribuídos em etapas, C1, C2, C3, C4, que é um somatório de horas. De novo, horas de voo, ciclos ou meses. Horas de voos, ciclos ou meses. E à medida que essas horas de voo, ciclos e meses são maiores, o nível de aprofundamento da inspeção é maior, até chegarmos naquela inspeção em que eu praticamente removo tudo do avião. Removo o interior, abro todos os acessos, e eventualmente removo as superfícies de comando para que este último nível de cheque seja o mais completo. Acho que esclareceu bastante para vocês, pessoal, mais ou menos como funciona a manutenção. E além desse pessoal que trabalha em cima, essas 70 pessoas que você falou... Nessa nossa primeira linha... Em cima do avião ou também conta as oficinas? Não, as oficinas, considere-as um segmento isolado. A parte. Então, existem um outro nível de técnico, que é o técnico de oficina. Vou te dar um exemplo. Tem a oficina de estrutura. É preciso fazer um reparo determinado em um item estrutural do avião. O item é removido do avião, ele vai para a oficina e lá o item recebe um tratamento dedicado da equipe de oficina para aquele reparo específico. Como você sabe, hoje o avião é um misto de composto de superfícies metálicas e superfícies compostas. Então nós temos 2 tipos de profissionais: o profissional especializado no composto e o profissional especializado em estrutura metálica. São universos à parte que convivem juntos no mesmo avião. Sim, sim. Isso aí eu acho que já até expliquei para o pessoal do Portal Aeroflap um pouco mais. São coisas distintas, tem que tratar como coisas distintas, porque não tem as mesmas características físicas de funcionamento. E, Marcos, uma dúvida aqui, até um pouco uma dúvida geral do público. Um mecânico da Azul, ele pode ter especialização em mais de um avião? Por exemplo, ele pode fazer manutenção na A320, na A330 também? Pode. De novo, a especialização, a qualificação, a especialização é a formação, a qualificação são treinamentos.
Nós temos cursos na companhia, na UniAzul, de todos os equipamentos que operamos. E temos cursos em 2 níveis. O primeiro nível, que é o mais inicial, chama Ramp Transit. O segundo nível é o Line Base. Então, para o mesmo avião, eu tenho 2 níveis de curso. O técnico que está no início de especialização, ele faz o Ramp Transit. Esse Ramp Transit leva em média 3 semanas. Depois é possível aprofundar o conhecimento desse técnico com um complemento chamado Line Base, mais 1 ou 2 semanas. Então, à medida que você queira que o técnico tenha mais conhecimento, você vai dando mais qualificação, mais curso com maior profundidade. Vocês ganham maior flexibilidade. E o técnico pode sim fazer o curso do A320, do A330, do E-Jet, do ATR, do Boeing. Ele pode ter todos os aviões na sua grade de qualificação. E nós temos profissionais assim. Mas ele pode fazer manutenção em ambos ao mesmo tempo? Tipo, sair de um A320, ir para um E-Jet? Pode. Ou ir para um 737? Pode, se ele... De novo, estamos falando de qualificação e certificação. A qualificação é dada pelo curso, a certificação é dada pela ANAC. Eu sou mecânico, eu tenho as 3 habilitações. Tenho GMP, célula e aviônica. Isso me dá o direito de trabalhar nesses 3 sistemas. Agora, o avião, eu preciso ter o curso do avião. Ou do 320, ou do 330, ou do Boeing, ou do ATR, ou do E-Jet. São mundos distintos. Excelente. Um é a qualificação ANAC, o outro é... É que assim, o que o nosso público tinha dúvida é que, por exemplo, para comissário de bordo, a ANAC limita em até 3 carteiras, né? Sim. Você pode ter 3 carteiras diferentes, ou seja, pode voar E-Jet, A320 e A330. Sim. Você não pode voar mais o ATR porque a ANAC não deixa, é uma limitação que a própria agência tem aí. E Marcos, para finalizar, uma dúvida, numa revisão como daquele, até novo, né? Podemos considerar aquele um avião novo, Perfeito. tem 4 anos na frota do Perfeito. aí. Perfeito. O primeiro A320 Primeiro, Neo, Yankee Romeo Alpha. Yankee Romeo Alpha. E o que dá mais trabalho na manutenção do avião desse? Que é a primeira manutenção pesada dele, né? O que dá mais trabalho, assim, de manutenção? Falar em dificuldade é muito subjetivo. Eu não diria que há dificuldade, eu diria que há profundidade em algumas tarefas. Por exemplo, neste avião nós tiramos todas as blades do motor. Tem uma inspeção específica para fazer nas blades, na fixação das blades. É uma tarefa absolutamente técnica, criteriosa e de extrema importância. Mas isso não quer dizer que inspecionar a fixação da poltrona do passageiro não seja tão ou mais importante. Então eu diria para você, tudo é importante, porque tudo visa o mesmo objetivo, que é a segurança do retorno do avião. Tudo é crítico e tudo precisa ser feito com o mesmo critério, tolerância zero. Então, não há um nível de dificuldade maior em fazer uma inspeção numa superfície de comando do que num motor, porque existe uma uniformidade de criticidade e de importância. Tudo é importante, tudo tem que ser feito com tolerância zero, seguindo na aviação os não aceita erros, nem nada. Seguindo os procedimentos prescritos no manual. Exatamente. E Marcos, vamos supor assim, a Azul roda uma malha de mais ou menos 250 voos por dia agora, né? Depois dessa pandemia, agora está recuperando a malha de novo. Naturalmente a Azul roda uma malha de 950 voos por dia, logicamente alguns aviões devem dar panes ao longo do dia. Se um avião der pane e ele precisar vir para o hangar, a Azul tem uma equipe de manutenção. Temos. A prontidão assim para mexer no avião e Temos. disponibilizar ele já no outro dia? A aeronave em operação, ela está num outro segmento, né? A nossa aeronave, ela para programado. A área que faz a malha sabe que não pode contar com aquele avião por X dias, porém a malha que está rodando tem uma outra dinâmica, ela está rodando, ela conta com aquele equipamento. Se por uma necessidade técnica um avião precise
sair da operação e sofrer um atendimento mais emergencial em função de alguma situação, no hangar hoje nós temos uma equipe para paradas especiais, que a gente chama drop-in, como aquele E-Jet que está aqui. Este avião está numa parada especial. Este Boeing cargueiro que está aqui em reparo, ele não era para estar aqui, mas ele sofreu um abaroamento, sofreu um dano e ele entra num trabalho à parte, não previsto anteriormente, mas a gente procura dar o atendimento mais rápido, mais célere possível, para que ele possa retornar à operação. E assim pode ser uma pane em virtude de um hard landing, pode ser em virtude de uma pane de APU mais persistente, ou uma pane de fly controls que requer uma atenção mais dedicada. Então o avião pode sim parar aqui, tem uma equipe que está capacitada, qualificada e certificada para atender a operação 121, porque agora a gente já começa a falar de 2 universos. Este hangar está na cobertura do RBAC 145, a operação está no RBAC 121. Então, além de tudo, eu tenho que ter técnicos aqui qualificados nos 2 rosters. O roster é aquela lista que a ANAC tem de técnicos qualificados ou certificados da linha aérea e do heavy, da manutenção pesada. Há uma dúvida pessoal até, eu sou da área de engenharia aeroespacial dos aviões e eu comprei recentemente para mim um carro da Citroën que é extremamente tecnológico, extremamente moderno e um mecânico especializado da concessionária um scanner no meu carro e lá tem vários módulos. E eu notei assim que no próprio carro, que já é muito moderno, tem vários módulos, vários computadores diferentes. O carro ele anda sozinho praticamente. Se você selecionar uma função, ele anda sozinho. Os aviões nós sabemos que eles são muito avançados assim em tecnologia. O avião ele chega a indicar para vocês algum defeito, ele chega a facilitar a manutenção de vocês, os aviões mais modernos, mais recentes? Bom, primeiro, você tem muita experiência na área, vai conseguir... Este equipamento que está aqui nas suas costas não é um avião, é uma nave espacial. Este avião, quando foi lançado no final dos anos 80, ele foi uma surpresa tecnológica, foi um leap, foi um jump tecnológico. Ele veio com tecnologias que, para a época, inclusive, causaram alguma dificuldade pontual, entre elas o joystick, já que estávamos na era do manche, do volante. Então, assim, este equipamento, o mecânico deste equipamento, antes de mexer no avião, ele precisa subir lá na cabine, sentar no assento do comandante ou do copiloto e interrogar o avião. Tem uma unidade chamada MCDU. Pelo MCDU, ele consegue interrogar o avião e extrair do avião, inclusive impresso, um status do equipamento, inclusive retratando condições ou alarmes ou warnings ou advertências que surgiram em voos anteriores. Então, antes de mais nada, antes de qualquer abordagem, é preciso fazer essa leitura do estado técnico do avião e o avião lhe entrega esse estado técnico ou visual na tela ou printado pelo printer. Mas mais do que isso, o avião pode estar equipado para utilizar um sistema da Airbus chamado AirMain. Pelo AirMain, que é um sistema de link por satélite, o avião, se tiver falhas, e nós temos 3 tipos de falhas, classe 1, classe 2, classe 3. Tem uma falha ou tem uma dificuldade ou uma anomalia no avião que o piloto precisa saber, porque ele precisa tomar uma ação, desligar um sistema, ativar outro, fazer algum reset ou coisa que o valha. Então, tem um nível de alerta que o avião dá que o piloto sabe. Tem um nível de alerta que o piloto não precisa saber. Mas através do AirMain, eu, no chão, sei que o avião acusou alguma coisa. Por que o piloto não é avisado? Primeiro,
porque ele não tem ação. Aquilo que aconteceu não é lá da cabine que ele vai resolver. Agora, eu, recebendo antecipado essa informação, consigo preparar a base de Salvador, ou de Recife, ou de Brasília. Brasília, o Yankee Romeo Alpha vai pousar aí aos 11h15. Nós tivemos uma mensagem X, favor ir lá no módulo, ver o que está definido no módulo e ou já leva o módulo embaixo do braço, me troca a unidade X. A Azul ainda tem aqueles pilatos que levam Sim. peças de manutenção Sim. para os destinos Então, regionais? assim, sim, respondendo a tua pergunta, os aviões têm um sistema de autodiagnóstico extremamente sofisticado. Este avião tem um sistema de autodiagnóstico extremamente sofisticado. Esse sistema de autodiagnóstico de falhas, além de tudo, pode ser transmitido por satélite. Eu posso estar permanentemente acompanhando o status do avião. Permanentemente. Desde a hora que você energiza o avião, a hora que ele pousa e desenergiza. Tudo isso fica registrado, tudo isso fica acompanhado pela área do troubleshooting, pelo MCC, o Maintenance Control Center. Então, sim, este e o Embraer. O Embraer tem um sistema chamado AirHead, que também tem essa capacidade de comunicação do avião com o solo através de link. E vamos supor assim que vocês estão com a A330 da Azul, né, no caso, em um voo internacional, que é de longa distância. Se o avião tiver uma falha no meio do oceano, ele envia essa informação via satélite. Vocês conseguem conversar com o piloto dentro do avião para ele solucionar da melhor forma? Temos duas maneiras de comunicação, ou por link de dados ou por link de voz. Sim. E aí o que acontece? Uma vez que o avião esteja no meio da travessia Brasil-Europa, e aí a opção é seguir, pousar em frente ou retornar. Então a gente sempre analisa de que tipo de pane se trata, qual é a consequência que aquela pane traz para a segurança e a continuidade do voo, e há uma decisão a ser tomada. Pouse, prossiga ou retorne. E isso sempre é feito em comum acordo com a tripulação, em comum acordo com a base para onde o avião estava operando, ou em comum acordo para onde a base o avião esteja retornando. Sim, é possível resolver problemas com o avião voando. Ótimo, excelente. Bom, pessoal, agradeço muito ao Marcos pela essa entrevista, foi excelente, esclareceu muitos pontos, muitas dúvidas sobre os processos de manutenção dos aviões. Está sendo feito dessa forma um pouco meio improvisada, porque nós ainda estamos no meio da pandemia, logicamente tomando todos os cuidados e trazendo informação de qualidade para vocês. Muito obrigado por assistir, pessoal, se inscreva aqui no canal e até mais. Tchau!